O que falta para o desenvolvimento da cadeia láctea brasileira? Vamos trazer informações para você sobre esse tema, mas antes te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, vários outros, inclusive na Alexa. Pesquisa aí Paracatu Rural. Mercado do Leite. O ano 2024 iniciou com expectativas positivas para as vendas dos derivados lácteos no varejo. Além do cenário econômico teoricamente mais positivo, com aumento da massa salarial e diminuição da taxa de desemprego, os preços dos principais derivados lácteos apresentavam deflação no varejo, atraindo até um certo ponto os consumidores finais. No entanto, no mês de junho, foi observada uma mudança em parte desse cenário, com o leite UHT e a mussarela, principais destinos do leite produzidos no Brasil, apresentando importantes avanços em seus preços no varejo, atingindo variações anuais de 11,5% e 12,2% respectivamente no mês de junho, segundo dados da FIPE para São Paulo, conforme as informações do portal Milk Point. A produção de derivados lácteos é apenas um dos braços de uma cadeia bastante extensa. No Brasil, no entanto, o desenvolvimento do setor leiteiro muitas vezes é travado pela falta de políticas de auxílio que promovam a informatização do meio, composto em grande parcela por pequenos produtores rurais. É sobre isso que Marcelo de Carvalho, CEO e fundador da Milk Point Ventures, explica em entrevista à coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, Natália Fernandes, no último episódio sobre o futuro do setor lácteo. E aí, falando do custo de não ter, no caso de mercado futuro ou ferramenta de gestão, a gente já sabe que o setor paga, né? O produtor não tem previsibilidade nenhuma para poder vender a sua comercialização. Mas também tem outras questões que corroboram com pontos que você colocou de evolução desse produtor, enfim, para ele melhorar o seu nível na produção. A gente já vê, a tecnologia ela está no agro, né? De forma geral, em todas as cadeias. O agro conseguindo resultados de produtividade baseado em tecnologia. E agora tem tecnologia, automação, inteligência artificial entrando também no mercado lácteo. Alguns produtores que já começam a testar e ver a sua eficiência e outros que ainda precisam evoluir com assistência técnica, enfim. Mas eu queria ouvir um pouco de você, do que você tem acompanhado e como que você vê essa questão toda bem de tecnologia, de inteligência artificial, dessas soluções, ferramentas de gestão que estão chegando no setor, mas a gente está falando de um setor que tem uma boa parcela, a maioria da sua parcela, por pequenos produtores. E a gente vê sim que a maioria dessas soluções ainda são para grandes culturas e para um perfil maior de produção. Então eu queria que você falasse um pouco disso, da sua visão, como que você avalia, né, tudo isso chegando e o que poderia ser feito também pelo setor para que ele participasse e tivesse incluído aí nessa nova rodada de evolução tecnológica. Essa é uma questão importante porque essa questão da digitalização ela pode representar um fosso tecnológico importante entre produtores que têm e produtores que não têm, né? E o que você falou é verdade, quer dizer, o empreendedor ele vai desenvolver soluções para os mercados que ele vai conseguir vender mais facilmente, né? Então, se a gente pegar no agro, por exemplo, como um todo, as soluções para agricultura exportadora, né, soja, eventualmente, né, soja, milho, algodão, cana, eventualmente, né, quer dizer, são soluções que os produtores, são mercados que os empreendedores vão desenvolver com mais apetite, porque são mercados maiores e mais facilmente atingíveis, né, você vende para um produtor de 20 mil, 30 mil hectares, você resolveu uma parte do seu problema, né, e no caso do leite, a mesma coisa, né, as soluções são em grande parte, não todas, mas são voltadas para o produtor que tem, né, o porte para pagar, para gerar escala naquilo e para usar as ferramentas, né? Então esse é um desafio adicional para o produtor de menor porte. Eu acho que aí tem um papel muito importante, eventualmente de cooperativas, né? Então tem o pessoal, por exemplo, da CCGL fazendo um trabalho muito interessante lá, né, na Cotrijal, Cotribá, outras também, de fomentar, né, a digitalização de produtores familiares, né? Tem o próprio Senar, né, a gente tem contato, até vamos abordar isso no Interleite Brasil agora em Goiânia, 14 e 15 de agosto,
né? O Senar Goiás vai trazer lá o que eles estão fazendo para o produtor de menor porte, né? Então, eu acho muito importante para esse produtor que essas entidades, né, ou empresas, né, cooperativas, etc., façam essa ponte para que se chegue na última milha, vamos dizer assim, que é você, de fato, conseguir chegar no produtor, porque não é uma coisa trivial você chegar nesse produtor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a ferramenta ela precisa facilitar. Qualquer tecnologia, né, ela não tem valor em si, né? Ela vai gerar ela vai oferecer uma solução, né? Então ela precisa ser fácil de usar, né? No caso do produtor de menor porte, eu vejo os assistentes, né? Quer dizer, você falar, olha, essa vaca aqui vai olhar que ela não está bem hoje, né? O próprio Ordenha Robótica, né, que no Brasil tem crescido, é um equipamento que não é barato, mas ele faz o quê? Ele facilita a vida do produtor, tá? Então, eu acho que assim, ferramentas que vão facilitar a vida do produtor, vão dar uma informação para ele que ou ele não tem, ou ele vai custar caro para ele obter, nem que seja tempo dele, que é uma coisa super importante para o produtor que está lá executando a tarefa, né? E principalmente, tecnologias que vão dizer o que ele precisa fazer. Porque não adianta você jogar um monte de dado para o produtor e falar, ó, tá aqui esse monte de dado, né? E agora se vira para analisar. Não, o sistema, talvez através de algoritmos, etc, ele tem que falar, olha, você tem que prestar atenção nisso aqui. Tá? Teve um slide que eu vi uma vez de um produtor argentino, né, o Christian Chavassa, que é um grande produtor. Ele falou o seguinte, olha, a tecnologia de informação é o seguinte, eu tenho 2.000 vacas na minha fazenda e ela me mostra que eu tenho que tomar cuidado de 30 hoje. As outras 1.970, tá tudo bem com elas, mas tem 30 que eu tenho que olhar. Então nós estamos falando aqui de foco, de aumento de eficiência, e para um produtor de porte menor, isso é fundamental, porque ele precisa gerenciar bem o tempo dele, até porque ele não tem, né, como contratar um monte de gente para fazer isso. Então, eu vejo essa possibilidade, né, mas a tecnologia tem que ser fácil de usar. Sim, hoje o que essas soluções fazem é exatamente isso, como o exemplo que você deu, né, Marcelo? É olhar um todo, ela conseguir realmente olhar o todo e dar as especificidades que precisam ser trabalhadas. O seu exemplo foi muito bom. Agora a gente imagina um produtor que ainda não tem muita familiaridade, às vezes não faz o seu controle de custos, e fazer uma transição para uma tecnologia que, mesmo sendo simples, dá um resultado. É um salto, mas isso precisa ser trabalhado realmente. E aí você deu um outro exemplo do Senar, do sistema FAEG, que realmente tem várias iniciativas lá no Hub de startups com soluções para os produtores de leite, soluções bem simples, assim, para qualquer porte de produtor. Então foi um ponto bem interessante que você colocou aí e lembrou. Bom, Marcelo, já chegamos ao final do nosso episódio. Muito obrigada pela sua participação, por trazer essas informações atuais e essa perspectiva, né, para os produtores, principalmente de leite, uma visão global do mercado. Obrigada por estar aqui com a gente. Aproveita, deixa a sua palavra final e também um convite, né? O Milk Point hoje é um portal, hoje não, sempre foi, mas um portal que tem muita informação de mercado. Para quem não conhece, quem está nos ouvindo até aqui já deve, e é do mercado lácteo, já deve conhecer, mas a gente também tem outros ouvintes de olho aí no agro de forma geral e que não conhecem, então fique à vontade para a sua palavra final e para o convite para o pessoal conhecer um pouco mais o Milk Point. Então, obrigado, Natália. É um prazer meu estar aqui, né, compartilhando informações, batendo esse papo com você aqui, participando do projeto da CNA, do Senar, né? A minha palavra final é o seguinte: o leite é a atividade hoje no agro brasileiro que está passando pela maior transformação. Talvez até porque outras já passaram, né? E o leite está passando por uma grande transformação. Um exemplo que a gente tem aí são os compost barns, por exemplo, né? Os investimentos feitos nisso. Isso gera uma cadeia, gera um perfil de produção muito diferente de 15 anos atrás. Tá? Então, o que eu vejo como fundamental é acompanhar essa transformação. Tá? Você sendo produtor, o que precisa acontecer no seu negócio para você participar desse movimento e ser protagonista lá na frente? Acho que esse é a grande questão. Nós falamos de gestão, aplicação correta de tecnologia, eficiência dos fatores de produção, né? Gestão financeira, né? O produtor hoje ele está
captando mais dinheiro, está investindo mais. Então, a gestão financeira, a educação financeira passa a ser algo crítico. Então, eu acho que são todos os fatores aí que estão hoje participando dessa cadeia, e mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso e tentar se atualizar, tentar buscar auxílio, tentar se preparar, porque o leite daqui a 10, 15 anos ele vai ser bastante diferente do que era 10, 15 anos atrás. É isso que eu posso dizer. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.